Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós estamos retomando a nossa série Qual Deus do seu cristianismo, onde nós estamos tratando dos principais pontos da nossa fé, a fé cristã, tradicional, verdadeira, histórica, bíblica, diante de um período de tanta apostasia, onde, como dizia o pregador do passado, aqueles que dizem acreditar em tudo, mas quem acredita em tudo é porque não acredita em nada. Então nós precisamos cada vez mais nos entregarmos de tal forma ao estudo da Palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, para que em algum momento possamos dizer com verdade: eu sei em quem eu tenho crido. É importante que eu e você sejamos feitos obreiros aprovados. E só existe uma forma de ser um obreiro aprovado, que é manusear bem a Palavra de Deus, para que possamos, diante das astutas ciladas do maligno, enfrentarmos e prevalecermos. Hoje nós vamos dar continuidade a um ponto elementar da doutrina cristã, que é a doutrina de Cristo. Até agora, irmãos, nós já vimos duas doutrinas extremamente importantes no cristianismo. Estamos passando para a terceira delas. A primeira doutrina que nós estudamos foi a doutrina da criação. Nós vimos como Deus criou todas as coisas. Nós vimos como Deus criou o homem com o propósito de glorificá-lo e se alegrar nele perpetuamente. Nós estudamos logo depois a doutrina do pecado, pois rapidamente o homem cai desse estado de alegria com Deus e de comunhão. E hoje nós vamos continuar estudando a doutrina da redenção, João capítulo 1. Então hoje nós vamos continuar estudando a doutrina da redenção, falando do nosso Redentor. Nós vimos anteontem, na quarta-feira, que nós precisávamos de um Redentor. E Deus, na sua soberania, desde toda a eternidade, providenciou um Redentor para que o seu povo fosse remido. E hoje nós vamos ver e descobrir um pouco mais a respeito do nosso Redentor, que é Cristo Jesus. Então, nós vamos hoje aprender algo que, por mais que a gente estude, nós nunca vamos chegar a uma compreensão precisa disso que eu vou dizer em poucas palavras para você hoje. Que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Só para você ter ideia, a igreja passou 400 anos para poder compreender isso. A total divindade de Cristo e a total humanidade de Cristo. Durante esse período de quase 400 anos, no início da fé cristã, surgiram vários grupos que diziam que Jesus Cristo era 100% Deus e negavam a humanidade de Cristo. Em contrapartida, surgiam outros que defendiam a humanidade de Cristo e negavam a sua divindade. Por exemplo, nós vamos ver frutos dessas pessoas hoje em dia nos testemunhos de Jeová. Negam a divindade de Cristo. Dizem que Cristo é um pequeno, Deus, ou seja, é inferior a Deus Pai. Eles negam, portanto, a divindade do Senhor. E algumas seitas que seguem nessa mesma direção. Então, isso que nós vamos tratar, por mais que pareça ser um assunto extremamente conhecido por muitos, infelizmente não é essa a realidade. Muitas pessoas, quando são questionadas a respeito desse assunto, que está tão claro aqui na Bíblia, eles ficam perdidos. E que nós não sejamos assim.
Então, de maneira muito clara, o título da nossa mensagem de hoje, eu tenho feito isso, vocês sabem que nós temos uma série. Então, é como se nós estivéssemos lendo um livro e cada culto nós vamos estar meditando em um capítulo. Então, sempre eu estou trazendo um título para vocês. O título da nossa mensagem de hoje é o versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne. Olha o que está escrito aqui no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós estamos aqui no Evangelho de João, um evangelho totalmente diferente dos outros três, um evangelho que é escrito bem depois dos outros três, com o propósito de justamente enfatizar esse assunto que já estava sendo extremamente debatido entre os seguidores do caminho, que era justamente a divindade de Cristo. Vejamos, eu gostaria que você deixasse aqui o capítulo 1 marcado, nós vamos voltar daqui a pouco para cá, mas eu quero levar vocês ao capítulo 20 desse evangelho, porque João mesmo vai dizer qual foi o propósito dele ter escrito esse evangelho, uma vez que a essa altura já haviam 3 evangelhos extremamente conhecidos na igreja e tão inspirados quanto esse aqui que nós estamos lendo. Mas qual o propósito de João, quando movido pelo Espírito Santo, se inclinou para redigir essas palavras que hoje nós meditamos? Evangelho de João 20, Evangelho de João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo o objetivo deste evangelho. Então, quando você tiver uma dúvida porque João escreveu esse evangelho, basta você ler esses 2 versículos que eu tenho certeza que a sua dúvida vai ser respondida. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Inclusive, se você ler o Evangelho de João todos, 21 capítulos, você vai perceber que João só escreveu 7 milagres. João escolheu a dedo os milagres que Jesus fez para colocar aqui, pois o propósito de João é mostrar a plenitude de Cristo. Então esses 7 milagres representam essa plenitude. E ele diz, Jesus fez muito mais. O meu propósito não é exaurir o que Jesus fez em vida, mas o meu propósito é que vocês recebam vida em nome de Jesus. Então ele diz isso aqui no versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo, irmãos, não é um nome conjugado, não é um nome duplo, como João Pedro, não, como Maria Eduarda, não. Jesus, o Cristo. Jesus é o Cristo, é o escolhido, é o Redentor que Deus envia para remir os seus eleitos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Vocês não devem esperar outro. Ele é o Cristo. E para que crendo em quê? Nessa afirmação. E para que crendo nisso, tenhais vida em seu nome. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que vocês crendo nessa missão do Cordeiro de Deus, vocês tenham vida no nome dele. No nome dele, vocês tenham vida. No nome dele. Nesse nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a pergunta é: como um homem pode ser Deus?
muitos se debateram nessa realidade. Como um homem pode ser Deus? Como alguém que é como você, como eu, aparentemente, externamente, tem olhos, tem boca, sua, tem fome, tem sede, dorme. Como uma pessoa, como nós, pode ser Deus? Foi isso que fez com que tantos judeus passassem por muita dificuldade para acreditarem em Cristo Jesus. E muitos hoje sofrem dessa mesma dificuldade, em acreditar que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, e debaixo dessa afirmação bíblica, receberem vida no nome daquele que é Deus encarnado e que é o que tira o pecado do mundo. Então, aqui no início desse evangelho, e eu faço questão, eu gostaria de trabalhar com os irmãos todos os 14 versículos, né? Até chegarmos no versículo 14. Se eu conseguir falar com vocês a respeito desse tema, eu já vou estar satisfeito na noite de hoje. Começo do Evangelho de João, versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Que princípio é esse? Que princípio é que ele está falando? Ele está falando lá em Gênesis 1, e no princípio Deus criou o céu e a terra? Não, ele está falando antes disso. Ele está falando que desde sempre o Verbo existiu. Desde toda a eternidade, Deus existiu de uma forma triuna, sendo Pai, Filho e Espírito Santo em um único ser. A doutrina de Cristo jamais pode ser estudada à parte da doutrina da Trindade, pois elas se complementam. Eu nunca compreenderei a doutrina de Cristo na sua totalidade se eu não tiver uma visão correta da Trindade. Entendendo que o Pai, e que o Filho, e que o Espírito Santo, eles são um só Deus, e eles são harmoniosamente interligados, sem nenhuma hierarquia entre eles, de tal forma que o Pai não é maior que o Filho, e o Filho não é maior e nem menor que o Espírito Santo, e nem o Pai. Eles três, eles comunicam os mesmos atributos, mas eles possuem personalidades distintas. De maneira que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Pai, e que o Filho e o Pai não são o Espírito Santo. Pastor, o senhor confundiu minha cabeça toda. Então quer dizer que você começou a entender. A doutrina da Trindade, você só começa a entendê-la quando você admite que você não a entende. É muito parecido com a dignidade do cristão. A maior dignidade do cristão é reconhecer que não tem dignidade nenhuma. A doutrina da Trindade, ela começa a ser compreendida quando a gente reconhece que não compreende, mas que crê. Eu creio. Por quê? Porque está na Bíblia. Que há um Pai, há um Filho e há um Espírito Santo. E eles são um só Deus. Mas eles têm personalidades distintas e se relacionam harmoniosamente em tudo que fazem. De maneira que quando eu oro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. Quando eu sou salvo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. Quando alguém é lançado no inferno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. Tudo que é feito por um, todos participam. Mas hoje nós vamos tratar a respeito de Cristo. E no princípio era o Verbo. Quem é esse Verbo aqui? Cristo. João chama ele de Verbo. É uma palavra grega, que é a palavra logos, que não seria traduzida por verbo, mas seria traduzida por palavra. Só que o logos é a principal palavra. Então, numa oração, qual é a principal palavra? É o verbo. Então, por isso que o tradutor, então, coloca, e no princípio era o verbo. E o verbo, ou o logos, para vocês que falam grego, estava com Deus. Ou seja,
Daqui a gente já percebe que o Verbo não é o Pai. É uma pessoa que possui os mesmos atributos do Pai, mas uma personalidade distinta. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Pai e o Filho estavam unidos. Desde toda a eternidade, eles sempre estiveram juntos. Nunca houve um momento na eternidade em que o Pai existiu sozinho. Durante muito tempo, e até hoje, existe essa influência em algumas seitas heréticas. É uma doutrina que se chama, se eu não me engano, arianismo, que diz que Jesus foi a primeira criação de Deus. Ou seja, na eternidade existia Deus Pai. E aí, em um determinado ponto da eternidade, Deus Pai criou Deus Filho. E junto com Deus Filho, Ele criou todas as demais coisas. Essa doutrina não é verdadeira. É uma heresia. Que tem sido apresentada e tem sido crido por muitos. Infelizmente. É o que, por exemplo, as testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia acreditam, e algumas outras denominações. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, e agora? Aí os testemunhos de Jeová têm um problema muito grande. Verdade. Eles têm que, dar nó em pingo d'água para poder explicar isso aqui. Porque o Verbo era, e na sua Bíblia está com D minúsculo ou maiúsculo? Na minha está com D maiúsculo. Deus Pai e Deus Filho, eles têm os mesmos atributos. Não há um relacionamento hierárquico entre eles. De maneira que o relacionamento que existe entre eles é harmonioso. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, nada foi feito sem a presença do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que isso é tão importante, irmãos? Para que nós possamos entender a autoridade suprema de Cristo sobre todas as coisas. Entender que não existe, e jamais existiu, nenhuma luta entre Jesus e o diabo. Essa luta só existe na mente daqueles que não estudam a Bíblia. Jesus sempre triunfou desde toda a eternidade, até porque não existe rivalidade entre o Criador e a sua criatura. Então ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele sempre foi a luz dos homens. Quem você acha, irmãos, que estava andando com Enoque? Quem você acha que estava já exercendo influência na vida de Abel? Quem você acha que sempre esteve ao lado do seu povo eleito? Versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Qual é o papel da luz? Iluminar. Nesse contexto aqui, aquecer também. Pois a luz, nessa época, era a luz do fogo, que não somente ilumina o ambiente, mas também aquece em momentos de frio. A luz resplandece nas trevas. Por que a luz tem que resplandecer nas trevas, irmãos? Por causa do pecado. Foi o que aconteceu, que a gente estudou em Gênesis 3. O homem pecou. E por isso, nós ouvimos uma das frases mais duras de toda a Bíblia. Maldito seja a terra por tua causa. Adão, a terra está amaldiçoada. Eu disse que você gerenciasse a criação, Adão, e você não o fez. E por conta da sua rebelião, toda a criação vai sofrer. Maldito seja a terra por tua causa.
E a terra que estava completamente dominada pelas trevas, a partir daquele momento, viu a luz resplandecer num dos filhos de Adão e Eva, Abel, que apresentou um excelente sacrifício. E a gente vai ouvir mais a respeito de Abel. Em 1 de João ele diz que Abel fazia as coisas que agradavam a Deus, e seu irmão não. Por isso ele o matou. A luz estava com ele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque se você estuda o Antigo Testamento, muitas vezes até se você estuda o Novo Testamento, se você olha para a história da igreja, parece que quem é que está vencendo? A luz ou as trevas? As trevas. Se você olhar com um olhar natural, parece que são as trevas que estão ganhando. Não, olhe direito. Você ainda não viu o fim da história. O que acontece quando um rico morre? Ele vai para o inferno. E sua riqueza vai passar para outra pessoa. E o que acontece quando um cristão sofredor, que sofre por amor a Cristo, morre? Ele vai para o céu. E todos os seus tormentos acabam instantaneamente. E ele começa a viver debaixo de uma alegria indescritível. Percebeu a fotografia completa agora? Muitas vezes nós olhamos só uma parte. E aí temos uma conclusão errada. Por isso a luz sempre triunfou. Quando Caim matou Abel, quem venceu? Caim ou Abel? Abel. Abel venceu Caim sendo morto. E o seu sangue ainda falava. De maneira que a luz, irmãos, jamais pode ser derrotada. Mesmo quando ela perde, ela ganha. Quem disse essa frase foi uma escrava crente chamada Blandina, que foi torturada de todas as formas imagináveis. E os seus torturadores chegaram a ficar cansados de tanto torturar aquela jovem para que ela negasse a Cristo. E ela olhou em determinado momento para o seu torturador e disse: olha, se eu ficar vivo, se eu ficar viva, eu te venço. Se eu morrer, eu te venço mais ainda. Como é que você vai lutar com uma pessoa assim? Você mata ela e ela vai para o céu. Você procura prejudicar ela e tudo que você consegue é abençoá-la. Você já viu a história de Labão e Jacó? Glória a Deus. Quem já viu esse trecho lá de Gênesis? Labão, meu filho. Pense num camarada que fez pós-graduação em passar os outros para trás. Labão. Labão, meu filho. E ele era tio de Jacó, viu? Você com a família dessa, você não precisa de inimigo. Oh, meu pai. E aí ele chega lá e diz: rapaz, eu quero casar com Raquel. Tranquilo? Quer casar com Raquel? Casa, meu filho. 7 anos de trabalho. Na noite de casar com Raquel, foi o que o pai fez? Trocou. E aí Jacó: rapaz, você me enganou. Já, você quer casar com a mais velha? É. E aí a mais velha vai ficar aí solteira? Não pode. Vou deixar ela se casar com Raquel. Você vai trabalhar mais? Olha. Rapaz, que camarada tribulado, viu? E aí Jacó diz: eu estou trabalhando com você aqui já há tanto tempo, já paguei todos os dotes, e você tem prosperado, eu quero meu salário. Não, então tudo bem. Aí ele ficou assim: rapaz, olha, só nasce, o que menos nasce é malhado. Eram as ovelhas, né, que tinham algum tipo de marca. Então tudo malhado vai ser seu. A partir daquele momento, só nascia malhado. Aí ele disse: rapaz, já quer me enganar. Não, agora o esquivou branco, sem marca nenhuma.
Aí só nascia daquele jeito. 10 vezes ele mudou o salário de Jacó. Rapaz, camarada atribulado. Pois é, meu filho, o mundo é assim. Você acha que vai ter alguma facilidade para você? Se você for crente? Mas as trevas nunca prevalecerão diante da luz. Por isso que os ímpios têm tanto ódio dos crentes. Inconscientemente, eles sabem que o caminho que nós escolhemos é um caminho sobremodo excelente. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus. Eu acabei de descrever a vida de vocês, amém? Amém. Todos vocês que estão aqui foram enviados por Deus. Tem alguém aqui enviado do diabo? Ai, meu pai. Nome de Jesus. Se tem, vai ser mudado hoje. Nome de Jesus. Saia dele agora. Saia! Pronto. Tem alguém aqui enviado do diabo? Alguém se candidata? Então somos enviados por quem? Por Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Todos os cristãos, eles são enviados por Deus na vida um dos outros e principalmente para levar o evangelho de tal forma que aquelas ovelhas que ainda não estão no aprisco sejam chamadas. Essa é a nossa vida. José falou sobre isso, se eu não me engano, terça-feira. O Senhor Jesus, no momento da nossa salvação, Ele podia levar a gente para o céu. E por que a gente está aqui ainda? Porque Ele está nos santificando e nos usando para a glória dEle. Por quê? Porque Ele precisa? Não, porque Ele escolheu. Ele escolheu que fosse assim. Ele não precisava de mim e de você. Ele tem seres muito mais poderosos e sem pecado que a gente, que são os anjos. Mas Ele escolheu usar a gente. A gente só pode agradecer e buscar ser o mais zeloso possível com esse privilégio. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. José, meu filho, qual é o significado do nome João? Deus é cheio de misericórdia. Isso. Deus se compadece. Deus se compadece. Você tem que mostrar ao mundo que Deus se compadece, que Deus tem compaixão. Este veio como testemunha. Ó, que Jesus diz lá em Atos capítulo 1: vocês serão minhas. Que palavrinha é essa? É a palavra mártir. Vocês serão minhas testemunhas até a morte. Este veio como testemunha, e foi o caso inclusive de João. Quando ele foi questionado, ele não retrocedeu. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Nós estamos dando testemunho da luz, mas acontece, irmãos, que eu e você, pelo poder do sangue de Jesus, fomos feitos também luz. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6? Vocês são a luz do mundo. De maneira que se a gente apagasse essa luz aqui na igreja, vocês tudo ia acender, igual a vagalume, amém? Porque vocês são a luz do mundo, amém, varão? Rapaz, vocês não têm fé mesmo, né, pai? Mas eu creio. Aqui mesmo nessa carequinha, meu filho, aceitando a luz. Os cabelos já estão crescendo, Paulinho. Que negócio, né, meu filho? Tanta gente que quer cabelo, Paulinho corta, no outro dia já tá grande, rapaz. Tem gente que se cortar, meu filho, só no céu para ter cabelo de novo. Vamos lá. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Olha que coisa. João Batista fez algum sinal? Fez algum milagre? Nenhum. Qual foi o grande poder de Deus demonstrado na vida de João? A palavra. Tudo aquilo que ele falou para a gente aconteceu. Esse é o poder que você tem que ter, que eu tenho que ter.
Se Jesus quiser fazer algum milagre, irmão, Ele vai fazer. Inclusive a parte de nós. Por exemplo, o apóstolo Pedro, era a sombra dele que curava. Ele nem sabia quem estava sendo curado. Ele passava pelo meio da rua, em determinado horário que ele estava indo para orar no templo. E a sombra dele curava as pessoas. Se Deus quiser curar alguém, Ele vai curar. Mas o nosso papel é pregar. Na certeza de que a palavra de Deus é o instrumento mais poderoso que existe nesse mundo caído. Versículo 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Eu e você, irmãos, nós não somos a luz no sentido de que não temos a luz em nós mesmos. Nós somos luz do mundo se nós estivermos em Cristo. Eu já expliquei recentemente para os irmãos que entre todos os cristãos e Cristo há uma unidade indissolúvel. De maneira que você e eu, nós não somos seres separados uns dos outros, mas nós somos partes de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. E essa separação é algo tão profundo que nós não compreenderemos desse lado da eternidade. Lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz, olha, o casamento entre um homem e uma mulher é algo muito profundo, muito íntimo. Mas existe um mistério, que é a união entre Cristo e a sua igreja, que é algo tão profundo que a gente não vai conseguir compreender a totalidade dessa unidade, até onde ela chega. E aqui a gente percebe, ele não veio, ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Eu e você, irmãos, apontamos para Cristo. Fora de Cristo não temos nada a dizer para ninguém. A igreja tem perdido o foco. E muitas igrejas têm achado que o propósito delas é simplesmente trazer algum tipo de moralidade ao mundo. De maneira que eles ensinam as pessoas, pare de roubar, pare de usar droga, pare de beber álcool, pare de fazer aquilo, pare de mentir, não desobedeça o seu pai, não faça assim. Não, irmão, a gente não vai ensinar isso. A gente vai mostrar Cristo e este crucificado. Nós vamos mostrar às pessoas a maneira como Cristo andou nessa terra. E vamos dizer para elas que se elas se encontrarem com Cristo, se efetivamente Cristo mudou a vida delas, elas terão uma nova vida. E então elas não farão mais o mal, elas farão o bem. Há um outro erro muito danoso na igreja moderna. Parece que a única função da igreja é dizer o que não fazer. Como se o grande desafio do cristão fosse parar de fazer o que é errado. Não, isso é só uma parte. A gente tem que parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Mas pastor, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. O que eu estou fazendo de errado? Tudo. Você não está fazendo nada que é certo. Não é somente deixar de fazer o mal. É aprender e começar a fazer o bem. Só um exemplo. Aquele que roubava, não roube mais, para aí. Não, mas eu não roubo mais. Agora, depois que eu me converti, parei. É só isso que a Bíblia diz? Antes trabalhe. Entendi. Então assim, eu parei de roubar e hoje em dia eu sou um trabalhador, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu vivo a minha vida. Mas o versículo parou aí? Não, meu filho. Você trabalha não é para produzir algum tipo de alegria mundana na sua vida. Você trabalha para que o seu trabalho seja um meio de glorificar a Cristo, ajudando o seu semelhante. Glória a Deus. Para que trabalhe e tenha como acudir o necessitado. Percebeu? Não é somente deixar de fazer o errado, é começar a fazer o que é certo e perseverar até o fim. Então aqui, irmãos, ele diz, ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz
acabei de descrever a sua conversão. A sua conversão aconteceu no momento em que Cristo te iluminou. A ideia de iluminar, no contexto bíblico, principalmente nesse evangelho que traz tanto simbolismo, João usa muitas figuras de linguagem, muitos símbolos por trás daquilo que ele fala. Então, quando nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 3 desse evangelho, quando Nicodemos foi até Jesus, era noite. Ali, João não está querendo dizer simplesmente que estava de noite, mas que havia trevas na vida de Nicodemos ainda. Ele precisava ver a luz. Aqui é a mesma coisa. Ele ilumina todo homem. A ideia de iluminar é a ideia de dar conhecimento. Eu não sei se vocês já viram nos desenhos animados, quando um personagem tem uma ideia, o que aparece na cabeça dele? Uma lâmpada, né? Que simboliza o quê? Fulano teve uma ideia. Aconteceu isso no dia que José teve a ideia de evangelizar com caixa de som. Ele estava orando e eu me lembro que eu olhei assim para ele, vi uma luzinha assim em cima e falei, rapaz, ele teve uma ideia. Brincadeira, viu, irmão? Mas ele teve uma ideia e veio do Espírito Santo, isso é sério. Então, aqui, essa ideia de que ele ilumina todo homem é ele dar o conhecimento de Deus a todo homem. Jesus, em outro momento, ele diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém vai conhecer o Filho se ele não quiser se revelar. Não adianta você ir numa faculdade de teologia, estudar todos os livros de teologia, se Jesus não te regenerar, você vai ser simplesmente um erudito que vai para o inferno. O inferno está cheio de eruditos. Pessoas que escreveram dezenas de livros de teologia, os comentários bíblicos estão lotando os infernos. Ou melhor, lotando o inferno. Porque não é por conhecimento, como a gente vai ver aqui, humano. É por uma revelação divina. Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Foi o meu Pai que está no céu. Que revelou o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou o Deus Filho. Essa revelação não vem como fruto de esforço humano, mas como graça de Deus, que é um favor imerecido. Tem um determinado momento que Jesus louva a Deus, glorifica o Pai por conta disso. Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor se escondeu. Olha que coisa, nós temos um Deus que se esconde. Tu se escondeu, tu te ocultaste dos sábios e instruídos, e te revelaste aos teus, porque assim foi o teu agrado. É isso que a gente vê, ele ilumina todo o homem. De maneira que se não existir essa experiência de iluminação, uma pessoa jamais entrará no céu. O que João está dizendo aqui, ele vai repetir no capítulo 3, no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Se você não nascer de novo, se você não for iluminado, e só quem pode te iluminar, quem é? É o Filho. É o Filho que ilumina. Por isso, irmãos, que os judeus, eles estão em trevas até hoje. O apóstolo Paulo, que era um judeu, ele diz, quando Moisés, ou seja, quando o Antigo Testamento é lido pelos judeus até hoje, há o que? Um véu. Se você colocar um pano no seu olho, você vê alguma coisa, você está em trevas. Mas quando o judeu cria em Cristo, ou crê em Cristo ainda hoje, o que acontece? O véu é removido. Porque quem é que traz a luz? É Cristo. E aqui, mais uma vez, de maneira enfática, a vida vem por meio daquele que é 100% homem e 100% Deus. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O verbo, quantas vezes João chama, né? Ele é a palavra. Ele é a própria palavra.
O verbo estava no mundo. Meu Deus! Que coisa! Já pensou? Você olhar para Jesus como você está olhando para o irmão aqui. Que coisa maravilhosa que esses homens contemplaram, irmãos. Mas ao mesmo tempo tão difícil de crer. Você já imaginou? Crescer ao lado daquele que é Deus. Imagine isso para Judas, para Tiago, que eram irmãos de Jesus, meio-irmãos de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Não houve nenhum tipo de conjunção carnal entre José e Maria, mas José e Maria tiveram outros filhos. E você vê, por isso que eles não criam em Jesus, porque eles, como é que pode, esse camarada aí jogou bola de gude comigo, a gente tomava banho no Rio Jordão, a gente brincava de picula, de esconde-esconde, e agora ele é Deus. Me pode isso? Mas ele trabalhava aqui, quando meu pai morreu, ele ficou liderando aqui na carpintaria. Ele é Deus. Será? Os irmãos dele não criam nele. Que coisa, né, irmão? Se olhar para uma pessoa igual a você e saber que ele é Deus. Imagine que dificuldade para essas pessoas. Por isso que a fé, ela sempre será o firme fundamento das coisas que não vemos com os olhos naturais. A fé sempre é vista pelos olhos espirituais. Por isso que em 1 Coríntios 2 nós aprendemos que as coisas do Espírito para aqueles que estão na carne são loucura. Você vê, por exemplo, essa realidade que a gente está vivendo no mundo. Aí uma pessoa chega e diz: vem cá, mas você não está preocupado? Meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle? Tá. Mas já morreram mais de 14 mil brasileiros, pelo menos a última contagem que eu vi foi essa. Existem cerca de 200 mil contaminados. É isso mesmo? E você está me dizendo que Deus está no controle? Ao todo, no mundo inteiro, morreram 300 mil pessoas só de coronavírus. Fora aqueles que podem ter morrido de coronavírus e que não entraram na contagem. E você está me dizendo que Deus está no controle? Tá. Você sabia que no dilúvio Deus matou o mundo inteiro? Pois é, esse é o Deus que está no controle. Então aqui, irmãos, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Irmão, você já imaginou isso? Essa cena. Jesus sendo segurado no braço por sua mãe, que foi ele que criou. Que loucura, irmão. Ai, quando eu vou pensar nessas coisas, eu quase fico maluco, eu fico doido. Você já imaginou isso? Que Jesus estava no ventre de Maria, e foi Jesus que criou Maria, e a avó de Maria, e pai de todo mundo, e ele que criou tudo. Sabe aquele estábulo? Foi ele que criou. Sabe aqueles animais que estavam lá? Foi ele que criou. Sabe aquela estrela de Belém que apontou para o nascimento dele? Foi ele que criou. Sabe a Bíblia que falava dele? Foi ele que criou. Sabe o templo, tudo? Foi ele que criou tudo. E agora ele estava andando aqui, parecendo uma pessoa normal. Você fica doido, não fica não? Por isso tem que ser crente. O verbo estava no mundo. Oh, ele estava no mundo. No mundo que foi feito por ele, cada detalhe. Isso é tão bonito. Tem uma parte, né, aqui nesse evangelho, que os judeus armam uma cilada para Jesus, trazendo uma mulher adúltera para que Jesus julgasse ela, né? Se ele dissesse para apedrejar, ele estaria indo contra o Império Romano, porque só o Império Romano tinha direito a determinar a pena de morte. E se ele dissesse para não apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés, que determinava o apedrejamento nesse caso. E sabe o que Jesus estava fazendo quando o pessoal foi lá levar a mulher? Estava escrevendo no chão. No chão que ele criou. E aquelas pessoas estavam cheias de pedras na mão, que foi ele que criou. E quando Jesus pregou a primeira vez em Nazaré, dentro
tentaram jogar ele de cima do monte, aonde ficava a cidade. E quem é que fez aquele monte? Foi ele. Aí teve uma hora que Jesus andou pelo mar da Galileia. E quem fez o mar da Galileia? O maior lago do mundo, lá naquela região. Por que você acha que quando Jesus disse: vento, cala-te, mar, se acalma? Por que você acha que ele fica no pianinho? Porque quem foi que criou aquele mar? E quem foi que criou o vento? Foi ele, meu filho. Quando ele fala pro vento: olha, vento, você fica calado, vento. Olha, não vem nem um assovio, meu filho. O vento, olha aí, ele teme. Aí ele diz pro homem: arrependam-se. E a gente diz o quê? Não vou me arrepender. Ai, seu verme, você sabe por que está falando, ô verme? Que coisa, né? Sabe aquele soldado do Sinédrio que deu um tapa na cara de Jesus? Foi Jesus que criou ele. E a mão dele também. Já imaginou isso? Sabe quem deu a língua para Anás e Caifás? Foi Jesus. Percebeu por que o pecado dessas pessoas é tão grande? Ele os formou. Em vez deles serem gratos, eles premeditaram o seu assassinato e o mataram. Sabe aquele soldado que atravessou a lança no abdômen de Jesus? Foi Jesus que criou ele. E eu poderia ficar aqui a noite toda só falando das coisas que ele criou. João foi muito mais sucinto. O mundo foi feito por intermédio dele. Quando ele fala o mundo, é tudo que existe no mundo. Tudo que existe, tudo que você vê e o que você não vê. Sabe os micróbios que as pessoas só foram descobrir milhares de anos depois? Já existia. Quem foi que fez? E o vírus? E a bactéria? Eita, Jesus. Não foi ele. Mas Jesus, o Senhor tem que criar barata, Jesus. Meu filho foi ele que criou, fique na comunhão. E o Aedes aegypti? Ô, varão, aí vamos parar por aí, porque vamos ficar só nas coisas boas. Ele criou tudo. Só que tudo que ele criou era bom. Por que se tornou mal? Porque o Aedes aegypti é mal pra gente. Por causa do pecado. Aquele mosquito não era para trazer dano pra gente. Era para viver em harmonia com a gente. Mudou o quê? Alguém já tentou fazer um carinho na boca de um leão? Vamos orar. E você sabia que o leão tinha que te obedecer? Quem foi que já leu Gênesis aqui? Alguém já viu uma baleia orca? Eu vi. Uma vez me chamaram para fazer carinho na língua dela. Quem foi? Eu era hippie, meu filho, mas eu já estava, né? Olha. Essa história de Jonas aí. Então, vamos imaginar que você encontra um tubarão branco. Tubarão branco às vezes pode ficar do tamanho dessa sala aqui assim. E aí você encontra ele lá no meio do mar e ele vem em sua direção para te engolir. Você sabia que ele tinha que te obedecer? Vai dar uma ordem para ele agora, vai. Olha, tubarão branco, forte, cara! Forte, tubarão! Você acha que ele vai te obedecer? Mas quando Deus criou, quem era que mandava no mundo todo? Era você, homem. Deus criou a criação inteira e disse: homem, domine sobre ela. Quando o tubarão branco vinha para o lado de Adão, Adão dizia: tubarão branco, nada de cosquinha agora. Vai escovar o seu dente. Mas depois do pecado, meu filho, olha, não vai de vez no tubarão branco não, viu? Porque ele não quer conta que você está indignado por causa do seu pecado. Ele teve que gemer. Toda a criação geme por conta daquilo que Adão e Eva fizeram de errado. E aqui ele diz, versículo 10, o verbo estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Ó, mas o mundo, o que aconteceu? Não o conheceu. Você já imaginou, irmãos? A mãe de Jesus, a bichinha está grávida, vai ter o filho. José chega lá procurando um lugar para o filho nascer. Imagine, o Criador do mundo quer uma vaga. Não tem vaga. Meu filho, você sabe que é ele. Ai, tem um negócio de um estábulo ali. Se você não se incomodar com cheio de bicho. Meu filho, você
sabe o que é aquele negócio que o pessoal arruma manjedoura, né? Que o pessoal que é católico que gosta, né? Faz aquele, como é o nome? Presépio, né? Tá tudo errado o presépio. Os sábios vindos do Oriente, que o pessoal costuma chamar de reis magos, nem eram reis, nem eram magos, eram sábios vindos do Oriente. Eles vão encontrar Jesus depois, já com Jesus em casa. Eles não encontram Jesus no estábulo, não. Mas o pessoal fica, né? Faz aquela salada de fruta no catolicismo, aí arruma aquele presépio lá. Você sabe o que é aquele lugar ali que o pessoal bota, que botou Jesus? Você sabe o que é aquilo dali? Ali é para botar comida para bicho. Você sabia disso? O Filho de Deus, quando ele nasceu, não teve um negócio todo bonitinho para colocar ele, um colchão arrumado, uma cama cheirosa, né? Olha, quando minhas filhas nasceram, tinha aquele negócio, era cheirinho de bebê, não tinha esse... Não tem esse perfume ainda? Tem. Cheirinho de bebê, né? O negócio é cheiroso, né? Um cheirinho gostoso assim, né? Não teve cheirinho de bebê para Jesus não, meu filho. Foi cheirinho de bicho mesmo. E o único que veio, o único grupo que veio, quem foi? Os pastores, que devia estar tudo cheirando a bicho também. São eles que vieram da glória. O mundo não conheceu. E quando o rei Herodes soube que Jesus nasceu, o que foi que ele fez? Ele disse, eu quero ir adorá-lo. Olha esse Herodes. Rapaz. O que ele queria fazer com Jesus? Matar. Como os sábios foram orientados a não voltarem pelo mesmo lugar, ele ficou tão indignado que mandou matar todas as crianças da região de Belém. O mundo odeia Jesus e sempre vai odiar. Jesus diz isso para os seus irmãos em João 7. Sabe por que o mundo me odeia? Porque eu falo a verdade. Sabe por que o mundo odeia os cristãos verdadeiros? Porque eles falam a verdade. Pelo menos deveriam. Versículo 11. Veio para os que era. Veio para o que era. Você sabia, irmãos, que as pessoas mais hostis ao cristianismo hoje em dia, elas são pessoas advindas do próprio cristianismo? São aqueles que mais se levantam contra a pregação cristocêntrica e tentam calá-la de toda forma. Ele veio para o que era seu, é por isso que o evangelho tem que ser pregado de maneira repetida na igreja. Ah não, mas aqui na igreja todo mundo já conhece o evangelho, será? Perguntaram a Lutero, por que todo domingo você prega o evangelho para a gente? Porque toda semana a gente se esquece dele. Ele veio para os que era seu, aqueles que deveriam estar preparados para a sua chegada, os descendentes de Abraão segundo a carne. Você lembra? Abraão, por meio do teu descendente eu abençoarei todas as nações da terra. Essas pessoas deveriam saber. Veio Moisés bem depois de Abraão e diz, Deus levantará um profeta como eu, e todo aquele que não ouvir deve ser morto. Você vê Malaquias dizendo exatamente, Malaquias 400 anos antes profetiza esse cenário, a vinda do Elias que antecederia a chegada do Salvador. E quem era o Elias? João. Ele veio para os seus, que deveriam estar esperando, mas estes não receberam. A primeira vez que Jesus pregou em Nazaré, foi que disseram que ele era um blasfemo e queriam matar ele. Eu acho que estava faltando pedra, porque queriam matar ele jogando de cima do monte da cidade. Quando Jesus disse que ele era o eu sou, tentaram pregar pedras para apedrejá-lo, mas ele passou por meio da multidão e saiu de perto deles. O mundo não conhece a Jesus, porque se o conhecesse, não teriam crucificado o Rei da Glória. Aquele que até os demônios
adoram. Você sabia? Aquela legião de demônio que estava vivendo em um homem de Gadara, quando Jesus chega lá naquela região, ele faz o quê? Ele adora. A Bíblia diz que ele o adorou. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Olha que coisa linda. Eu vou falar agora de você. Amém? Você está preparado para ver você na Bíblia? Mas todos quanto o receberam. Você recebeu Jesus? Sabe, receber Jesus, irmãos, não é aceitar Ele. Receber Jesus significa se submeter totalmente à sua palavra. Receber Jesus é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Isso é receber Jesus. Para ficar bem claro. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Não é de fazerem filhos de Deus. Ninguém tem esse poder. Só quem pode transformar um vaso mal feito num vaso de glória é Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos. Ou seja, Ele tornou possível esse poder de transformação nos alcançar por meio da graça. A graça nos alcança. E esse poder pega a inimigos de Deus como nós e transforma em filhos de Deus. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. Mas quando recebemos de todo o coração, alma, força e entendimento, somos transformados por esse poder transformador que há no Evangelho em filhos de Deus. E aqui ele deixa de maneira bem clara, a saber, os que creem no seu nome. Então entenda, receber Jesus não é aceitar e nem ser batizado, é crer em tudo aquilo que ele falou e procurar fazer tudo aquilo que ele mandou. Ah, eu acredito no que ele falou. Sim, você não está fazendo por quê? Então você não acredita. É como se eu dissesse para vocês aqui, irmão, quando terminar o estudo, o irmão José, ele deixou pago aqui 2 bolas de sorvete para cada um. Você acredita nisso, meu filho? Vamos orar. Você chega no final do estudo e diz, espera aí, pastor, eu vou pegar minha bola de sorvete e volto para a gente comer aqui em comunhão. Se você acredita numa informação, por exemplo, irmãos, por que você acha que está tendo fila na Caixa Econômica? Porque o pessoal acredita que vai receber aquele dinheiro lá, né? Eu não sei como é que se chama. É auxílio, né? Emergencial. Auxílio emergencial. Se você acredita que você vai receber aquilo, meu filho, você fica lá, meu filho, não fica? Porque você acredita que você vai receber aqueles R$600. A prefeitura parece que tem um auxílio menor, acho que é 270, 280, né? Tem isso mesmo? Se não tem, me perdoe, né? Recentemente eu ouvi que tem um decreto que foi feito pelo governo do estado, que todo aquele que ficar doente de Covid vai receber durante 3 meses, né, uma ajuda de R$500, é isso mesmo? Isso, mas ele tem que ficar na quarentena, exatamente. Então, você acredita nisso, você pegou o seu teste de Covid, aí você fica triste, né, que você ficou doente, mas você diz, rapaz, eu vou receber o dinheirinho. Você não conhece o ser humano, meu filho. Você não conhece o ser humano. Olha, daqui a pouco vai ter gente até falsificando o teste de Covid para receber auxílio. O ser humano é brincadeira, meu filho. Olha, até o diabo se assusta com o que o ser humano faz. Jesus, misericórdia, Senhor. Então, quando você acredita, não, varão, esse negócio é de verdade mesmo. É de verdade esse negócio do auxílio. Aí você vai lá e se inscreve, não é assim? É ou não é? Então você está dizendo para mim que você acredita que Jesus é o Filho de Deus. E por que você não está obedecendo a Ele? Por que você não está lendo a Bíblia, irmão? Com todo o desejo de conhecê-la. Você diz que creu nele e nem tem vontade de conhecer a Ele.
eu vou dizer uma coisa para você. Antes, na minha infância, eu viajei muito de avião, né? Eu tinha parentes que moravam em outro estado e eu dava muito trabalho para meus pais. Toda vez que eu ficava de férias, meus pais me despachavam junto com minhas irmãs para ficar na casa dos parentes. E aí a gente pegava avião. E eu não tinha medo nenhum daquele negócio. Achava o máximo. Quando estava lá em cima, eu batia no negócio do piloto, que queria ver como era, né? Que o piloto... Agora, meu filho... Né? E quando a aeromoça ficava dando aqueles avisos, eu não prestava atenção. Eu disse, essa mulher é chata, né? Por criança. Essa mulher é chata, fica fazendo esse negócio, fazendo esse sinal com a mão, fazendo, né? Meu filho, depois que eu fiquei com medo de avião, a primeira vez que eu entrei no avião, quando a aeromoça apareceu, parecia um anjo. E ela dizia, ó, se ficar um negócio ruim, vai cair um negócio aqui de cima. Eu já olhava. E aí você pega e faz assim, eu já ficava, mas se o meu não funcionar? Não, vai funcionar, fique tranquilo. E aí vai aqui, olha, e se o avião pousar, tem portas especiais que vão se abrir, você vai, eu ficava prestando atenção, onde é a porta, eu olhava. É ali, ó. Se o negócio ficar ruim aqui, eu vou para lá. Por que você olha para aquilo, meu filho? Porque você tem medo. Você sabe o perigo. Então o cristão, irmãos, é aquele que entendeu o risco. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. E quem não crê? Você entendeu o risco? Ô irmão, eu queria que você se imaginasse hoje chegando no inferno. Imagine isso. Ô pastor, eu não quero imaginar, não quero nem imaginar. Você sabia que as pessoas que não gostam de imaginar isso, a maioria delas vão para lá? É verdade. Fala. A maioria dos cristãos, todos os cristãos que vão para o céu, eles tinham uma completa convicção de que eles iriam para o inferno. E Deus os salvou. Eles praticamente sentiam as chamas do inferno sobre os seus pés. Foi assim que houve um grande avivamento na época de Jonathan Edwards. Você já pensou no inferno? Porque se você ficar brincando de ser crente, é para lá que você vai. Ah, mas eu fiquei na igreja. Ah, mas eu fiz algumas coisas. E quem disse que isso te salva? Eu fui até para o aniversário do pastor. Ai, 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 meu pai. Foi, comi o bolo e tudo. Porque ai, disseram que aquele bolo ali, ó, tinha uma unção lá. Eu comi até aquele bolo. Meu filho, se você não crê em Cristo de todo o seu coração, não adianta, você vai para lá. Você percebeu por que é tão urgente pregar o Evangelho? Por que a gente não tem tempo para ficar falando de bobagem? Por que a gente não tem tempo de ficar brincando com, sabe, com textos bíblicos e falando um monte de bobagem que não tem nada a ver? Outro dia não, muito tempo atrás, na época que eu ainda pregava em outro lugar, que o Espírito Santo tirou a gente de lá, eu ouvi uma pessoa que se identificava como um pastor local, dizendo para mim, ele passou quase 10 minutos falando do óleo. Porque o óleo faz isso, faz aquilo. Eu digo, meu filho, o óleo que eu conheço, ele frita ovo. Mas aqui, porque o óleo faz assim. Deus do céu, vai ficar assim, idiotice. Eu quero que você me fale de Cristo. Você pode falar de Cristo para mim? Não, ele não pode, porque ele nem conhece. Mas é pastor. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Olha como eu sou cheio do Espírito Santo. Você é o quê, meu filho? Você é cheio do Espírito Santo? É mesmo. Então, pregue para mim a respeito de Cristo. Não. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho poder para fazer sinais e prodígios. Ah, então você acabou de me dizer que você é um falso profeta, né? Porque são esses que fazem isso. Eles fazem sinais e prodígios, mas eles não podem pregar a respeito de Cristo. Porque eles são do outro lado. Percebe, irmãos? Receber e crer em Jesus é algo muito sério. Hoje a gente chegou ao ponto de que se alguém piscar o olho no leito de morte, o pessoal já comemora como se fosse para o céu. Você acredita mesmo nisso? Que uma pessoa que piscou o olho vai para o céu? Eu acredito que uma pessoa no leito de morte pode ser regenerada e ir para o céu, mas não porque piscou o olho. Até porque a obra da regeneração é interna.
Ela pode ter ouvido o Evangelho e não ter mostrado para mim e para você que creu de todo o coração e creu e foi salvo. Agora, você me disse que ela foi para o céu porque piscou o olho quando alguém fez o apelo. Primeiro que o apelo nem existe. E segundo que piscar o olho, levantar uma mão, está dizendo absolutamente nada a respeito disso aqui. Se não nascer de novo da água e do Espírito, não entra. Ponto. Os quais não nasceram do sangue. Eu estou descrevendo agora você aqui. Você não nasceu do sangue, ou seja, não foi um laço consanguíneo que fez você ser crente. Por exemplo, irmãos, você sabia que os sacerdotes, eles eram sacerdotes por conta de consanguinidade? Eles tinham que ser da tribo de Levi. Eles tinham que ter algum parentesco sacerdotal. Os seus pais eram sacerdotes. Os pais dos seus pais eram sacerdotes. Ele vinha de uma linhagem. E então ele era também sacerdote. Jesus está dizendo, não é assim não, viu? Agora não é assim não. Não, mas minha família é todo mundo crente. Desde pequenininho fui apresentado na igreja. É mesmo, meu filho. Você é produto de higiene, de beleza. Você é apresentado, é o que? Você é garoto de propaganda. Você é apresentado? Não, seus pais não deviam apresentar você. Seus pais deviam pregar o evangelho para você. Ninguém nasce do sangue que vai para o céu. Não é por laço consanguíneo. Minhas filhas não vão para o céu. Meu filho não vai para o céu se eles não se arrependerem. Eu creio que minhas duas filhas já são regeneradas por aquilo que eu vejo delas em casa. E vejo na rua também. Estão nesse processo de crescimento espiritual. E elas conhecem muito mais. Quando eu falo conhecem, é intimidade de Cristo do que a maioria dos adultos que eu conheço que se dizem evangélicos. Os quais não nasceram do sangue. Não é sangue. Por isso, você ama a sua família, pregue o evangelho e dê um bom testemunho. Essas duas coisas são inseparáveis. Para que não somente você, mas aqueles que te ouvem sejam salvos. Eles não nasceram também da vontade da carne. Percebe, irmãos, que nem todo mundo que adorava o Deus de Israel antes de Jesus era judeu de nascença. Existia uma forma de você se tornar judeu sem nascer judeu. Como era? Você era circuncidado. E você então era apresentado na sinagoga como um prosélito. O que era um prosélito? Um convertido ao judaísmo. Você então passava pelo processo da circuncisão e se comprometia de obedecer todos os preceitos que a sinagoga determinava, que o sinédrio determinava. Então existiam judeus que eram judeus pela vontade da carne. Eles desejavam se tornar judeus, então eles faziam esse pacto da circuncisão. Eles eram prosélitos. Jesus disse, não é assim também não. Eu quero muito ser crente. Você já fez os cálculos? É o que Jesus fala em Lucas 14. Você sabe o que é ser crente? Eu acho tão legal que vocês cantam bonito, faz assim, teu irmão até que dança. Eu acho tão legal que no final vocês se reúnem, ficam um falando do outro, vocês dão risada, tem um parabéns do aniversário. Eu já vi aqui na igreja de vocês, tem sempre comida no final. Eu acho tão legal, eu quero isso para mim também. E eu já vi também que vocês se ajudam. Eu estou doido para uma pessoa para me ajudar. Eu não quero ajudar ninguém não, mas eu quero ser ajudado. Eu já vi que vocês ajudam. Se a pessoa chegar lá e fizer cara de coitadinho e disser que aceita a doutrina de vocês, eu vi que vocês ajudam. Olha. Pastor, acredito na predestinação. É mesmo, meu filho. Não está me dizendo nada. Pastor, outro dia eu vi um vídeo de Paulo Júnior. Rapaz, que homem é aquele? É mesmo, meu filho, não me falou nada. Pastor, eu sou reformado. Meu filho, onde foi que você reformou? Você fez alguma cirurgia plástica? Eu quero saber se você é regenerado. E não é a sua boca que vai me dizer isso, não. São as suas ações.
Não é pela vontade da carne. Judas disse que queria ser crente, não foi? Não seguiu Jesus, Judas? Eu quero ser discípulo seu, Jesus. Teve um pessoal que disse: Jesus, eu quero ser teu discípulo, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não é pela vontade da carne, e nem pela vontade do homem. Ou seja, ninguém vai lhe convencer a ser crente. Nenhum homem é capaz de convencer o outro homem a ser um cristão de verdade. Você pode convencer alguém a ser religioso. Você pode fazer alguém igual a você, mas você nunca poderá fazer alguém igual a Cristo. Por isso ele diz: não é pela vontade do sangue, não é pela vontade da carne, e nem pela vontade do homem. Mas, e aqui isso está o quê? Isso está intrínseco ao texto. Mas pela vontade de Deus. Foi Deus que abriu os seus olhos para que você cresça nele. Todo cristão verdadeiro, ele se encontrou com Jesus no dia da sua regeneração. Quem era Jesus na sua regeneração? Aquela luz que lhe abriu os olhos. Sabe aquela luz que cegou os olhos de Saulo de Tarso? Pois é, foi essa mesma luz que abriu os seus olhos e o meu, no dia que nós cremos de todo o coração. Por isso eu concluo aqui: e o verbo se fez carne. Você entendeu agora o que é o verbo se fez carne? Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Ele fez isso por sua livre vontade. Foi da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo demonstrarem a sua graça e a sua misericórdia, fazendo com que o Filho encarnasse e habitasse no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Você sabia que essas duas palavrinhas, elas têm que estar presentes no seu sangue? Se eu pedisse para o irmão, os dois irmãos aqui, fazerem extração de sangue em vocês aqui, ela teria que encontrar no sangue de vocês essas duas palavras: graça e verdade. Todo cristão tem que ter isso no seu sangue. O apóstolo Pedro colocou assim: antes cresçam na graça e no conhecimento. De quem? Do Senhor Jesus. Isso é graça e verdade. A graça sempre nos traz a verdade. A verdade sempre nos aponta para a graça. E vimos a sua glória. E aí eu te pergunto: você já viu essa glória? Você já viu essa glória? Eu e você, irmãos, todos os dias podemos e devemos ter a mesma visão que Isaías teve lá no capítulo 6. Porque Isaías não tinha algo que nós temos, que é a palavra. Todas as noites você pode chegar na sua casa, abrir a sua Bíblia e ver a glória do unigênito do Pai. Todos os dias você pode. Mas me pergunto, será que nós queremos mesmo? Sabe o que é que Deus, Filho, vai dizer para você? Ah, Senhor, minha vida está tão difícil. É mesmo? Você tem casa? Eu tenho, Senhor, um cafofo lá que eu durmo. Pois é, eu não tenho. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As pessoas te maltratam. Ah, Jesus, você nem sabe o que eu passo. Pois é, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Você passa por alguma injustiça? Pois é, aquele que não cometeu pecado foi tratado como um malfeitor digno de morte. Você acha que você está sofrendo, irmão? Olhe para Cristo. Sabe o que eu acho mais lindo? É que mesmo no
no ápice do seu sofrimento, e eu não estou falando do sofrimento físico de Jesus, porque não foi isso que transpassou a sua alma. Foi o fato dele, que é santo, 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 se tornar pecado e maldito naquele madeiro, para que eu e você fôssemos santificados por meio do sangue dele. No ápice daquele sofrimento, ele salva uma alma. Ele se preocupa com pessoas que sofreram bem menos que ele. Aqueles dois ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda, eles não sofreram o que Jesus sofreu. Eles estavam lá guardados na prisão para serem crucificados. Quando uma pessoa era condenada a morrer crucificado, ela ficava presa, como hoje, né? Uma pessoa nos Estados Unidos, existem alguns estados que têm pena de morte. Então a pessoa fica num lugar chamado, né, corredor da morte, esperando o momento da sua execução. Então, na sua execução, ela é levada até o lugar onde vai ser executado, né? Mas Jesus não foi assim. Primeiro, ele apanhou do pessoal do Sinédrio, que tinha ódio dele. Depois, quando ele foi entregue a Pilatos, Pilatos tentando salvar Jesus, olha que obra. Ele manda dar uma surra, a surra mais forte de todas em Jesus, para deixar Jesus assim, sabe, transfigurado de sangue, de cortes, para ver se a fúria, o ódio dos judeus por Jesus era satisfeito em ver Jesus, né, totalmente dilacerado, para ver se pelo menos Jesus era salvo de ser crucificado. Então Jesus, quando foi crucificado, ele estava já esgotado, ele não conseguiu levar um pedaço de madeira. Um homem saudável e forte como Jesus precisou da ajuda daquele Simão Cirineu. Mas no ápice daquele sofrimento, irmãos, Jesus olha para pessoas que sofreram bem menos que ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, irmãos, se você e eu estamos sofrendo, nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que se compadece de nós. Um sumo sacerdote que passou por aquilo que nós passamos. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Esse é o nosso Jesus. E eu queria dar uma notícia para vocês essa noite, já concluindo. Ele está aqui. O fato de não enxergarmos fisicamente, e de forma nenhuma nega a sua santa presença todas as vezes que nos reunimos em nome dele. Eu não preciso me arrepiar. Eu não preciso, sabe, ter nenhuma experiência sensitiva para saber que Jesus está presente, porque ele disse que estaria, e isso para mim basta. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei ao lado de vocês em cada sofrimento, em cada lágrima, em cada dor. No seu momento de angústia, você pode falar comigo e eu te ouvirei e te responderei. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Amém. Por isso, não deixe o seu relacionamento com Ele por nada. Amém. Não deixe que nada e nem ninguém se interponha no caminho entre Cristo e você. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite por Tua graça. O Senhor bem sabe no estado que eu estou aqui, porque eu cheguei, como eu estava e estou totalmente inábil de levar a Tua mensagem
a quem quer que seja, mas aprove ao Senhor usar homens falhos e fracos como eu, para manifestar, Senhor, a tua verdade e a tua salvação. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a pelos olhos da fé, enxergarmos cada uma das tuas promessas e descansarmos nelas. Ó Deus, nessa noite eu quero te pedir mais uma vez pela vida de Dylan, essa criancinha, Senhor, que nós vimos nascer e crescer, correndo, Senhor, pela igreja, sorrindo. Que o Senhor possa, meu Deus, demonstrar toda a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão na vida desse pequenininho que a gente tanto ama. Abençoa, Deus, os pais dele, em especial a mãe dele que está aqui nessa noite. Ó Senhor, que ela seja consolada por Ti. Por mais que nós a amamos e tenhamos uma vontade santa de ajudá-la, jamais a nossa ajuda será como a Tua. Por isso, Senhor, consola e conforta o coração dela, do irmão César, que cada vez mais eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que eles possam entender nesse sofrimento que a Tua mão santa está conduzindo a vida deles para um lugar infinitamente melhor do que o que nós vivemos hoje. Ajuda, Senhor, que cada vez mais, Senhor, tudo que vier a acontecer com Dylan, a sua regulação, Senhor, para o hospital, o seu tratamento, que em cada, Senhor, etapa dessa, nós possamos ver a Tua mão amorosa sendo demonstrada na maneira graciosa que o Senhor trata o seu povo. Abençoa, Deus, a vida de todos os familiares, que eles possam, Deus, nesse momento de dor, se aproximarem da luz, como nós vimos aqui na noite de hoje. Oramos também pela vida da irmã Osana, Deus, que tem passado por noites escuras, Senhor, mas sabemos que a Tua luz tem sempre estado ao lado dela, Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais fortalecer e ajudá-la, Senhor, a transpor esse vale sombrio, na certeza que aquele que anda conosco é mais poderoso que todos. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a sairmos daqui convictos de que o Senhor existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. E cada vez mais, Senhor, a Tua fé genuína cresça em nós e frutifique para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de dizer para você mesmo: Jesus está no controle.